Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês uma solução, duas na verdade, soluções para você criar listas de valores aleatórios únicos. Ou seja, uma lista de valores, por exemplo, 10 valores entre 1 e 25, onde nós teremos apenas valores únicos, certo? Sem repetição, tá? Por exemplo, se você for criar volantes de loteria, criar 1000 volantes de loteria, então como você faz isso, tá? Então ele vai mostrar passo a passo, eu vou mostrar passo a passo como você fazer isso. Em versões antigas do Excel, anteriores ao Office 365 e na versão Office 365, que ficou uma solução incrível, eu ainda não vi na internet essa solução, talvez eu tenha criado ela, tá bom? Então eu vou mostrar aqui passo a passo como você fazer então uma lista de valores aleatórios únicos no Excel. Não perca, assista até o final, porque a segunda solução vai te surpreender, beleza? Vamos lá então. Então, aqui nós temos uma planilha em branco, eu coloquei aqui duas planilhas, né? Aleatórios únicos 1 e aleatórios únicos 2, tá? As duas são em branco e eu vou mostrar como fazer então uma lista de valores aleatórios únicos, seja sem repetição, tá? Então, como é que a gente faz isso? Vou aumentar aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer nas versões anteriores, você precisa fazer então, você pode fazer uma solução delas, é fazer do jeito que eu vou fazer. Por exemplo, digamos que você tem uma lista entre 1 e 25 e você gostaria de pegar 10 valores entre 1 e 25 sem repetição, valores únicos sem repetição e randômicos, tá? Vou pegar aqui, eu aumentei demais aqui a lista. Vou botar aqui 1, e daí você clica aqui e arrasta, né, claro, para puxar aqui o sequencial. Botão direito em cima, preencher série, 18. Daí aqui, se você quiser, pode selecionar 2 assim puxando. 1, 2, 3, 4, 25, beleza? Então tá ali, uma lista de 1 a 25, perfeito? Então essa é a primeira parte. A segunda parte dessa primeira solução é a gente criar um valor aleatório, tá? Então nesse aqui a gente vai criar um valor aleatório pelo qual ele vai se basear, então, para ele fazer então o seu ranking, perfeito? Como é que ele vai fazer esse ranking? Assim, ó, igual aleatório, só isso, aleatório, abre, fecha parênteses e deu. Então ele vai gerar um número aqui com 2, 3, 4, 5 casas decimais, tá? Vai ficar um número bem grande, tá? Até 1. Então dificilmente um número desses vai se repetir. Muito, muito dificilmente. Perfeito? Isso é utilizado amplamente assim, tá? Então a gente vai utilizar como base para nosso valor randômico essa coluna. Se você der um F9 aqui, ele vai recalcular, tá? Porque esses valores são voláteis, tá? Então, cada vez que você der um F9, ele vai recalculando e criando novas séries. Então, a gente vai fazer aqui. Eu vou pegar aqui, então, esses valores. Por exemplo, igual... vamos ver aqui. Igual índice, abre parênteses. Daí eu vou dizer qual é a planilha, quais são os dados, na verdade, da planilha, que eu gostaria que fossem retornados. Eu gostaria de retornar os dados dessa coluna aqui. Vou dar um F4 e travar ela aqui, tá? E agora eu vou dizer qual é o número da linha que eu gostaria que retornasse dali, certo? Para isso, eu vou colocar aqui, então, corresp, tá? Para ele achar qual é a linha correspondente. Vou botar aqui, abre parênteses, e vou procurar o maior valor. Por exemplo, primeiro maior valor, segundo maior valor, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o 10º. Como essa lista aleatória de valores únicos aqui, né? Em valores aleatórios, então eu vou me basear nessa lista para eu retornar o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, numa série de números do maior para o menor, tá? Então eu vou fazer o seguinte, maior, vou usar a função maior, abre parênteses, deixa eu dar um Enter aqui, ó, selecionei aqui, Alt Enter, para dar uma quebrada aqui, ficar melhor para a gente ler, perfeito? Você pode botar aqui para saber que é daqui, ok? Alt Enter aqui, então fica mais fácil para você enxergar e entender aqui. Maior, daí eu estou pegando aqui, qual é a matriz onde estão os valores que eu vou ver quais são os maiores valores. O primeiro maior valor, o segundo, terceiro. Então vai ser essa lista aqui. Vou dar um F4 também, vou travar ela então, essa lista. E eu vou dizer que eu quero, por exemplo, o primeiro, o segundo, o terceiro maior valor. Como é que eu faço para pegar só o primeiro valor? Eu vou botar aqui, usando a função lim, tá? Então pela função lim, ele vai pegar o número da linha que eu estou naquele momento. Se eu botar nenhuma informação aqui. Por exemplo, eu estou na linha 7, então aqui vai retornar 7, perfeito? Se eu selecionar aqui no F9, vai ser 7, ok? Então, menos 1, aliás, menos 1 não, menos 6,
para ele retornar então que eu quero o primeiro maior valor. Perfeito? Não, F9, eu Ctrl Z aqui para voltar. E vou fechar parênteses. Perfeito? Então tá ok. E aonde eu vou procurar esse valor? Ali ele fala, ó, matriz procurada. Aonde eu estou procurando? Ponto e vírgula, Alt Enter. Então ele está procurando o maior valor nessa lista aqui, que é da onde ele está buscando aqui, então, tá bom? Então, aqui é onde ele está procurando esse maior valor. Perfeito? Ponto e vírgula, correspondência exata, 0. Fechei parênteses ali, tá? Fechei parênteses lá em cima. Então, Alt Enter aqui. Tá? Então tá aqui, ó. Então eu peguei o índice para saber nessa coluna aqui qual é o valor que eu quero retornar. E aqui eu procurei qual é o primeiro maior valor dessa lista aqui, certo? E aqui ele está retornando então os valores dessa... ele está procurando então onde ele vai procurar esse valor aqui, né? E aí ele vai retornar os valores da lista em azul, tá? Que é a nossa lista aqui de valores, tá? Poderia ser números, poderia ser letras, não faz, tanto faz. Dá um Enter aqui. Então ele trouxe o número 17. Ele está dizendo que o número 17 é o maior valor, ó, 0,98. Se você procurar nessa lista aqui, né, você vai ver que ele é realmente o primeiro maior valor. Como é que eu faço para buscar os outros números, né, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto? Então você pode vir arrastar para baixo. Ó. Por exemplo, eu quero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu. Então daqui para baixo eu não quero. Perfeito? Então tá aqui, ó, 10 primeiros valores, né? E daí pegou uma lista randômica desses valores. Vou dar um F9 e você vai ver que os números não se repetem, porque dificilmente esses números aqui se repetiriam. Perfeito? Ó. Só dá um F9 e daí você vai ver que esses números não se repetem, né? Ele vai acabar retornando aqui. Perfeito? Então daqui a nossa lista randômica, modelo 1 que funciona em qualquer Excel, tá bom? Então tá aqui uma lista. Se você quiser uma outra lista, eu quero mais números, né? Eu queria ir gerando várias listas ao mesmo tempo. Daí você poderia fazer a mesma coisa aqui, ó, colando uma nova coluna aqui, né? Por exemplo, eu quero mais uma lista ao mesmo tempo, né? Claro que você pode ir copiando e colando, fazer uma macro, etc. Mas, se eu quiser mais listas aqui, né? Você pode fazer assim também. Colei aqui, tá? E ao invés dele apontar para essa lista em vermelho aqui, eu vou mudar para essa coluna aqui, só arrastei para o lado. Dá um Enter, e daí você tem duas listas de números aleatórios, né? Você percebe aqui que são totalmente diferentes. E daí, se você quisesse mais, você criaria mais. Perfeito? Mas agora nós vamos ver como fazer isso sem fazer essa estrutura toda que eu montei aqui, com essas listas, com essas colunas aqui, perfeito? Eu vou fazer com apenas uma fórmula, tá? Fazer com apenas uma fórmula, tudo isso aqui de gerar aleatório, e ele vai gerar 1000, 2.000, 3.000, 4.000, quantos vocês quiserem, listas de números aleatórios automaticamente, tá bom? Então não perca, dá uma olhada. E assim, se você não deixou ainda seu like, deixa o seu like, tá? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá? Deixe o seu comentário dizendo o que você achou dessa solução, dessa e da próxima que eu vou mostrar para você também, tá? Se você gosta das nossas aulas aí, nos ajude compartilhando também, tá bom? E acesse o nosso Instagram, @guia do Excel, no Instagram, perfeito? Bom, então agora vamos ver como fazer isso com as novas funções de matrizes dinâmicas do Excel, do Office 365. Perfeito? Tenho alguns vídeos a respeito de Office 365, também palestras, vídeos em outros canais que eu fiz com matrizes dinâmicas. Realmente muito legal, muito empolgante. Essas novas funções, essas novas possibilidades que nós temos com as matrizes dinâmicas. Perfeito? Essa vai ser uma delas que eu vou mostrar, tá? Eu vou mostrar essa e também talvez semana que vem, eu vou fazer um novo vídeo mostrando como criar uma função que vai retornar então esses valores aleatórios únicos e você simplesmente passando parâmetros usando o Lambda, tá bom? Então hoje a gente vai usar essas funções que eu vou mostrar para você. Caso você não conheça alguma delas, queira se aprofundar nelas, tá? Que eu não vou conseguir falar tudo, né? Porque tem aulas dedicadas somente a elas, mas aqui você vai entender. Caso você já conheça, você vai entender melhor. Se você não entende, não conheceu, não tem problema. Nós temos uma playlist a respeito de matrizes dinâmicas. Eu também tenho os vídeos, eu posso botar aqui embaixo, tá? Aqui na descrição, para você ver também a respeito dessas funções que eu vou mostrar para você, como por exemplo a função let, que já tem uma aula dedicada para isso, que foi foi um divisor também dentro do Excel, tá bom? A entrada dessa função. Então vamos lá. Então aqui a gente precisa fazer, eu pensei em fazer mais ou menos a mesma coisa que nós tínhamos
aqui, tá? A mesma coisa que nós temos aqui, mas com uma fórmula só, tá? Usando apenas uma fórmula. Então, como é que a gente faria isso? Então, olha só. Então, eu vou usar a função let. A função let, ela permite que a gente armazene variáveis dentro do Excel, tá? Matriz de variáveis, retorno de valores, tá? De funções. Então, se ela é utilizada mais de uma vez na tua fórmula, uma determinada função, então você pode armazenar ela, esse resultado, né? Vai ser sempre o mesmo. E daí você pode reutilizá-lo na fórmula, exatamente o que a gente precisa, tá? A gente precisa disso, porque a sequência de valores, ela mudaria se a gente colocasse duas vezes a função sequência. Então a gente armazena a matriz aleatória, a gente armazena os valores da matriz aleatória de dados para reutilizar de novo na função, tá bom? Então aqui eu vou fazer aqui, então, let lista 1, tá? Que é onde eu vou fazer uma sequência de 1 até 25, tá bom? Esse lista 1 que eu chamei aqui é o nome da variável, tá? Sequência, como eu disse, eu não posso entrar em muitos detalhes tão grandes a respeito da função let, porque senão vai demorar muito, tá? Mas aqui, essa parte é a variável, como você pode ver aqui, né? A variável, e aqui o cálculo que ele vai fazer. Então, abre parênteses, e aqui eu vou botar de 1 até 25. Essa função sequência de 1 a 25, ela retorna, então, uma sequência, né, de números de 1 a 25, perfeito? De 1 a 25, ok? Perfeito. Então, é isso que a gente precisava, criar uma sequência de 1 a 25, que é exatamente aquela coluna que a gente tinha, né, das linhas ali. Ponto e vírgula, vou dar um Alt Enter aqui, e eu vou criar mais uma variável, onde nós teremos lista 2, que eu vou chamar, pode ser qualquer nome, matriz aleatória. A matriz aleatória, ela é diferente do aleatório, tá? Do aleatório entre, do aleatório. Porque ela permite que a gente faça de várias outras formas e crie, inclusive, sequências de valores, tá? Essa matriz aleatória veio com as matrizes dinâmicas dessa função, tá bom? Então, como é que ela funciona? Por exemplo, ele pergunta, quantas linhas você quer? Eu quero 25. E eu quero uma coluna só, perfeito? Eu não vou passar mínimo, não vou passar máximo, não vou passar aqui inteiro. Olha só o que acontece. Selecionei aqui, deu um F9. Ele gerou 25 valores com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 casas decimais. Então é muito mais difícil ainda de ter um número duplicado, né? De acontecer de ter o mesmo número aqui. É extremamente difícil, tá? Então ele criou essa lista e que a gente vai utilizar então para a gente se basear da mesma forma como nós fizemos para a coluna, tá bom? Exatamente a mesma ideia, tá? Essa vai ser a nossa baliza, tá bom? Ctrl Z aqui, então essa coluna que a gente vai usar como ela baliza, perfeito? E agora a gente vai dar um ponto e vírgula, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, índice, tá? E daí ele pergunta, o que valores eu quero retornar? Quais são os valores que nós queremos retornar? Os valores daquela coluna de 1 a 25, lembra? Então nós temos aqui a sequência de 1 a 25, lista 1. Então eu vou chamar lista 1. Eu quero retornar os valores da lista 1. Veja como fica diferente, né? Esse valor aqui ele fica como uma variável. Perfeito? Lista 1. Ponto e vírgula, Alt Enter, tá? E quais são os valores de onde eu quero buscar? Qual o número da linha, né? Que eu quero retornar. Corresp, abre parênteses, Alt Enter. E daí eu vou botar aqui, ó, maior, certo? Abre parênteses, lista 2, certo? Eu quero o valor maior da lista 2. Como assim o valor maior da lista 2? Aqui entra um truque com relação a matriciais, matrizes dinâmicas. Eu não vou retornar um número, eu vou retornar 10 números, tá? Então eu vou retornar 10 números de uma vez só. Olha que legal, eu estou mandando para ele uma lista, ao invés de eu passar um número, eu digo, traga o maior valor. Não, eu estou dizendo assim, ó, traga os 10 primeiros maiores valores. Olha só, ponto e vírgula, tá? Matriz aleatória. Então estou puxando ali lista 2, estou puxando da lista 2, que é da onde ele vai trazer a informação, tá? Alt Enter. E daí aqui eu vou retornar aqui, ó, maior, dessa lista ali, maior, links, lin, daí A1, ponto e vírgula, A10, pode ser, né? A10, F4 e F4. Perfeito? Então eu estou travando ele aqui para retornar os 10 primeiros maiores valores, tá? Então ele vai puxar esses dados ali. Ponto e vírgula, vou dar um Alt Enter, tá? Opa, faltou eu fechar ali o parênteses do maior, perfeito?
Fechei aqui o parêntese do maior ali, ó, ficou, perfeito. E ali, matriz procurada, que é aonde ele vai procurar esses valores. Então ele vai procurar esses valores em lista 2, perfeito? Que é onde ele vai procurar o primeiro maior valor, o segundo maior valor, o terceiro até o 10º, porque aqui nesse lim de 1 até a 10, eu fiz isso. 1, 2, 3, 4, 5 até o 10. Se eu quisesse 15, 15. Se eu quisesse 20, 20, tá? Então eu botaria aqui os valores. Tá vendo como ele aponta para cá? Mas o retorno dele é o número da linha. 1, 2, 3, 4, tá? Então ele cria uma sequência, uma lista de dados ali, onde a gente vai utilizar esses dados como baliza para o nosso, como parâmetro para a nossa função maior. Perfeito? Então, bom. Então eu vou botar aqui ponto e vírgula 0, porque eu quero uma correspondência exata. Fecha parênteses e fecha parênteses lá em cima, tá bom? Então esse aqui, só para saber, ele fecha o índice. E esse aqui, só para saber, para ficar organizado, esse aqui fecha, então, a função let. Perfeito? Fecha, então, a nossa função let. Vou dar um Enter aqui. E olha ali o que aconteceu. Ele criou, então, uma lista com 10 números, perfeito, aleatórios, de uma vez só. Perfeito? Dá para melhorar isso? Dá. Olha que legal que a gente consegue fazer ainda. Eu quero, por exemplo, que ele fique, então, classificado essa lista. Eu quero que esses números fiquem classificados. Como é que eu faço isso? Aqui no índice, aqui, ó, então, tá a função índice, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma mudança. Classificar, abre parênteses e fecha parênteses aqui no final do índice, tá? Então, fechei o índice ali, tá? Fechei ele ali. Vou dar um Enter. E olha só o que aconteceu. 1, 5, 9, 10, 12. E assim ele trouxe os 10 números de uma forma ordenada, de forma classificada os teus números, como se você fosse fazer o volante de loteria. Então ele já está na ordem certa para você, tá bom? Olha só que legal. E aqui dentro, fora dele, ainda a gente consegue fazer o seguinte. Eu quero que esses dados fiquem de lado, não quero que fiquem na vertical, não na horizontal. Então eu vou usar a função transpor, abre parênteses, e fecha parênteses lá no final. Dá um Enter e tá ali os nossos dados na vertical. Demais, não? Ali, ó, todos os nossos dados na vertical. Quero mais números. Não precisa nem arrastar essa linha que eu arrastei aqui, mas nem precisa. Você basta puxar a primeira célula. Tá vendo aqui, ó? Onde ele vai tornar 1, 2, 5. Então está criando agora quantas listas de números aleatórios você quiser, tá? Ali, ó, vai calculando automaticamente para você quantos você quiser, lista de números aleatórios únicos, tá? Então eles não têm repetição, tá bom? Se você for olhar aqui os números, eles não têm repetição. Bom, perfeito? Bom, então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero realmente que você tenha gostado. Eu deixei aqui também alguns vídeos, alguns dados aqui a respeito de matrizes dinâmicas, artigos. Aqui embaixo você vai poder ver, tá na descrição. Gostou desse vídeo? Deixe seu like. Se inscreva no canal, realmente, tá? Nos ajuda aí. Marca o sininho, a gente tem vídeos novos toda semana, sempre tentando buscar novas coisas com Excel, tá? Compartilhe também para nos ajudar a chegarmos em novos locais, tá bom? Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.